Olá, vamos dar continuidade então ao nosso curso de extensão em datas comemorativas. Hoje vamos falar sobre o Dia do Fico. O Dia do Fico é comemorado em 9 de janeiro, tá? E é comemorado com uma célebre frase dita por Dom Pedro. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fica. Por que Dom Pedro falou essa frase? Qual era a importância de que o príncipe ficasse no Brasil, né? A vinda da família real para o Brasil proporcionou a aquisição de diversas liberdades comerciais. Isso quer dizer, eles acabaram deixando de ser totalmente dependentes de Portugal, né? Eles começaram a se virar sozinhos, né? E com isso se formou uma grande elite agrária no país, né? Que eles acabavam opinando também sobre algumas coisas, né? Então, ao perceber a tentativa de submissão do país aos interesses de Portugal e prevendo a perda dos direitos adquiridos, né? Então, eles já tinham adquirido os direitos, já estavam se sentindo livres de Portugal e não queriam voltar a ser dependentes novamente, né? Então, quando eles receberam essa notícia da ordem que era para Dom Pedro deixar o país e retornar a Portugal, eles fizeram uma coleta de assinatura. Tá? Então, foram mais de 8.000 assinaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Onde a elite dominava e tinha mais poder de voz. Durante algum tempo, o Brasil foi o centro da coroa portuguesa e o Rio de Janeiro foi a capital do Reino Unido de Portugal e Brasil, né? Então, a volta do rei a Lisboa aumentava os riscos e os temores do regresso do Brasil à posição colonial, né? Se o rei fosse embora, provavelmente as pessoas que aqui viviam teriam que se submeter de novo às ordens de Portugal. Então, o país não teria possibilidade de se tornar independente, né? Então, as medidas tentavam colocar os governos de várias províncias do Brasil sobre o poder direto, né? Então, se ele volta para Portugal, todas as pessoas que tinham adquirido direitos e propriedades e poderes aqui teriam que se sujeitar às ordens de Portugal, né? Então, o objetivo de manter intacta a autonomia e a unidade do território, eles pediram para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, né? Então, a decisão de Dom Pedro foi o primeiro passo para a proclamação da independência, porque significou uma desobediência clara às ordens de Lisboa. Foi um período confuso e contraditório da história do Brasil, porque os setores que defendiam a independência eram também defensores do liberalismo, tal como Portugal. Dom Pedro tentou evitar a ruptura, mas ao longo do ano de 1822, o conflito tornou-se inevitável, uma vez que Lisboa enviou tropas para impor pela força as decisões. Então, como Lisboa mandou tropas, né, para que fossem obedecidas às suas decisões, o Brasil se dividiu. Então, houve vários conflitos. Com isso, tinha pessoal que apoiava a independência do Brasil, a libertação das ordens de Portugal, e tinha quem se mantinha leal à coroa, né? Então, Dom Pedro foi o primeiro imperador do Brasil, de 1822 a 1831, e o responsável pelo Dia do Fico e do Grito do Ipiranga. Provavelmente o Grito do Ipiranga deve estar numa data mais para frente, a gente vai ver depois, né? Agora tem uma coisa bem curiosa, que é o nome de batismo de Dom Pedro. Naquela época as pessoas costumavam ter vários nomes e um ou dois sobrenomes, né? Eu vou ler o nome dele, que é um pouquinho extenso, mas vamos lá.
Dom Pedro era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim Bragança e Bourbon. Nesse nome pequeno, né, ele não tem vírgulas, então a gente não sabe nem pronunciar direito como você vai lendo assim todos os nomes, né? Então, ele nasceu em 12 de outubro de 1798 e ele era um dos filhos, né, de Dom João VI, rei de Portugal, né? Tinha vindo para Portugal para fugir dos problemas lá que ele teve de medo, na verdade, né, do Cristóvão Colombo. Aí depois ele retornou para Portugal para não perder, né, a posição dele lá e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro. Aí depois a corte de Portugal queria que Dom Pedro voltasse. Mas a elite brasileira, que já havia se formado aqui, achou prudente que ele não voltasse, para eles não perderem as conquistas deles, né? Enfim, o imperador falava diversas línguas e era amante das artes e da música, né? O seu interesse pelos autores liberais o afastou da sucessão do trono português por algum tempo. O que são os liberais? São pessoas que querem, que prezam pelo, como é que eu posso dizer, pela liberdade econômica, pelo avanço, pela tecnologia, né? Por progredir, né? Eles debatem essas ideias que eles querem a progressão da coisa, eles querem que tudo evolua, né? Então, Dom Pedro, entrando nesta onda, acabou perdendo por algum tempo, né, a sucessão do trono. No entanto, ele se tornou um príncipe regente após o seu pai, Dom João, voltar a Portugal. Então, ele acabou, por intermédio, por solicitação, né, da elite brasileira, ele proclamou o Dia do Fico, que entrou para o calendário nacional, né, que é uma das datas bem importantes que a gente estuda ao longo do ano, né? Então, após essa crise política, econômica e social, diversas revoltas começaram a surgir no país. Percebendo uma oportunidade de ser o próximo herdeiro do trono de Portugal, Dom Pedro retornou ao país natal e deixou seu filho para que transformasse no imperador do segundo reinado brasileiro, né? Então, pessoal, era isso, né? Hoje a gente encerra por aqui. E vamos lembrar, então, que o dia do Fico é um dia para se comemorar, né? Porque a partir daí a gente tem um desenrolar, né, da trama, da situação, que caminha para a nossa independência, né? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem e vamos lá.